Graças a Deus. Então, mais uma vez, Shabbat Shalom a todos os nossos irmãos. Hoje nós vamos estudar a Parashá Vaigash. Parashá esta que é a Parashá de número 11, é a penúltima Parashá. Estamos caminhando para a conclusão do livro de Gênesis, o livro do princípio. Então, a Parashá Vaigash, Parashá de número 11, corresponde a Gênesis 44, 18, e vai até Gênesis 47, 27. Essa é a Parashá semanal que nós estudamos durante essa semana e que nós vamos estudá-la nesse Shabat. Parashá Vaigash significa e aproximou-se, né? Como está proposto no versículo 18 da Parashá, que diz assim: e Judá, né? Aproximou-se de Yosef, de José, e disse: por favor, meu senhor, permita-me dizer-te algo em particular, e não te ires com teu servo, pois tu és como o próprio Faraó. Então, nós temos aqui Judá aproximando-se de Yosef, de José. E o clímax dessa Parashá, o auge dessa Parashá, é essa aproximação de Judá a Yosef para pedir para ficar no lugar do seu irmão Benjamim, e para que Benjamim pudesse voltar para o seu pai. Com essa atitude, José percebe que os seus irmãos haviam se arrependido de tê-lo entregado, de tê-lo vendido ao Egito, de tê-lo vendido, na verdade, como escravo, né? E assim ele foi parar no Egito. E os seus irmãos, principalmente Judá, terem se arrependido, terem mostrado arrependimento pela postura que tiveram para com Benjamim, o próprio Yosef, José, ele também se aproxima dos seus irmãos, pede para que os seus irmãos se aproximem dele, e assim ele se revela aos seus irmãos. Então, esse é o ponto máximo dessa Parashá, ou seja, o clímax dessa Parashá é a aproximação, tanto de José para com seus irmãos, quanto seus irmãos para com José. E José se revela, mostra a sua verdadeira identidade aos seus irmãos. E após essa revelação, ele pede para que o seu pai desça ao Egito. E aí Jacó desce ao Egito e passa a habitar ao Egito na terra de Goshen, de Gozen. Ok? Então, esse é o resumo da Parashá de hoje, da Parashá que nós vamos estudar. Então, como foi lido em Gênesis 44, 18, Judá aproximou-se de Yosef, de José. E outro texto que eu gostaria de ler é Gênesis 45, o clímax está no versículo 4,
Mas vamos ler a partir do primeiro versículo, para a gente pegar todo o contexto. Então, Gênesis 45, 1 diz assim: por fim, Yosef não conseguiu mais controlar seus sentimentos diante de quem estava à sua frente e gritou: tirem todos de perto de mim. Por isso, ninguém mais estava com ele quando Yosef revelou a seus irmãos quem ele era. Ele chorou em voz alta e os egípcios o ouviram. E a casa do faraó o ouviu. Yosef disse a seus irmãos: Ani Yosef, eu sou José. É verdade que meu pai ainda vive? Seus irmãos não lhe conseguiram dizer nada, pois estavam muito estarrecidos ao vê-lo. Versículo 4. Yosef, José, disse a seus irmãos: por favor, aproximem-se, vai Gash. E eles se aproximaram. E ele disse: sou Yosef, sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. E aí o versículo diz: no entanto, não se entristeçam, porque me venderam à escravidão aqui. Nem se enfureçam entre si, pois Deus enviou-me à frente de vocês para preservar a vida. Então, este é o ponto máximo da paraxá, o auge da paraxá, a aproximação entre José e seus irmãos e a reconciliação entre José e os seus irmãos. E é sobre essa temática que eu gostaria de falar hoje, nesta manhã. É a aproximação do povo judeu ao seu Messias judeu, a Yeshua. Na paraxá passada, nós falamos, na paraxá Miquetes, nós falamos sobre o Messias judaico versus o Messias romano. E detalhamos que o porquê que hoje muitos dos judeus eles não conseguem aceitar a Yeshua, a Jesus, como o Messias. Por quê? Porque eles não conseguem ver em Yeshua um Messias judeu. Por causa de toda a roupagem que colocaram no Messias. Então, hoje eles não conseguem, hoje não se percebe o Messias judeu com toda a roupagem religiosa, teológica, que ele está envolvido. E na conclusão da paraxá, nós falamos que, até mesmo no Talmud, nós temos uma história em que Elias aparece a um grande rabino de Israel, e esse rabino ele pergunta a Elias, aquele que antecede ao Messias, quando era que o Messias iria voltar, onde o Messias se encontrava. E aí Elias responde a esse rabino que o Messias ele está nos portões de Roma, vestido como leproso, atando e desatando as suas feridas. E nós sabemos que o leproso é algo impuro, é algo que o judeu não se aproxima. E na conclusão da paraxá, nós dissemos que essa é a nossa missão: tirar essa roupagem romana do Messias judeu, que sempre foi judeu, mostrarmos o Messias judaico
E ao tirarmos essa roupagem romana do Messias, nós vamos trazê-lo de volta para casa, para Israel, para Jerusalém, para o povo judeu. E quando nós fazemos isso, quando nós tiramos essa roupagem romana do Messias, eles vão conseguir ver a Yeshua como Messias judeu, como Messias prometido na Torá e nos profetas, e vão aproximar-se do Messias. Então essa é a nossa missão. Eu lembrei também aos irmãos que o próprio Senhor Yeshua, ele disse que ele não vai voltar, ele disse que ele não voltaria enquanto o povo judeu não clamasse pela sua vinda. Enquanto o povo judeu não disser Baruch haba b'shem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus, ele não volta. Ele só vai voltar quando ele for bem-vindo agora pelo seu povo. Quando o seu povo clamar por ele. Então cabe a nós, trabalharmos para tirar essa roupagem, porque quando a gente tira essa roupagem e revelamos a verdadeira identidade do Messias, essa aproximação ela é automática. O próprio povo vai olhar para ele, vê-lo como Messias e vai aceitá-lo como Messias. Hoje o povo judeu não consegue aproximar-se desse Jesus romano. Como eu disse, mudaram até o seu biotipo, a sua fisionomia. Hoje, você olha para uma representação de Jesus, você vê um Jesus com cabelos longos, loiros, com um rosto fino, afeminado, olhos azuis, com uma túnica vermelha, com uma túnica romana. E aí o judeu, quando olha para aquela representação, não consegue ver um Messias judeu. Nem respeitaram, e como disse o pastor Wagner, em algumas pinturas e representações, com seios. Com seios. Se você reparar bem, tem algumas imagens que mostram Jesus com seios. Então, é algo totalmente distante, né? Então, a própria imagem já causa estranheza. Nós vimos na imagem da porção passada a fisionomia de um judeu da época de Cristo ali, do Oriente Médio. A pele mais escura, quase que voltada para a pele negra mesmo, o cabelo crespo, né? O nariz bem avantajado, e as suas roupas, né? Roupas judaicas com tzitzit, né? Com as franjas nas suas vestes. Né? E aí traduziram-se o nome e principalmente não mudaram só a fisionomia dele, mas mudaram também o seu ensino. O próprio Senhor Yeshua, ele disse: olha, nem pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim fazer isso. Eu vim plerosai, como está lá no grego, né? Eu vim encher, eu vim completar, eu vim trazer o pleno significado da Torá e dos profetas para vocês. Aquilo que o povo judeu já sabia que o Messias iria fazer. E hoje, mudaram-se o ensino dele. Quando o judeu hoje, ele se aproxima do povo, que se diz povo de Deus, eles vão entrar em igrejas, e qual é o tipo de sermão que eles vão ouvir? Jesus aboliu a lei. Eu falei, o Messias não pode. O Messias jamais iria, o nosso Messias jamais iria abolir a lei ou os profetas. Tanto que Mateus 5,17 diz que ele não veio fazer isso. Mas o ensino hoje é esse. O Messias judeu, ele diz: eu sou o Senhor do sábado. Está escrito nos evangelhos.
Só que quando o judeu entra hoje dentro de uma igreja cristã, o que ele ouve? O sábado foi abolido. Aí para o judeu causa estranheza. Por quê? Porque o sábado é um sinal de aliança, é uma aliança espiritual, é uma marca espiritual do povo judeu. O povo judeu morreu pelo sábado durante todos os anais da história. E aí, quando eles vão se aproximar, tentar se aproximar para Jesus, eles ouvem isso. Não, o sábado foi abolido. Não. Então, esse não é o nosso Messias. O nosso Messias não tem esse tipo de roupa, não tem esse tipo de fisionomia, não tem esse tipo de ensino. O nosso Messias não vai abolir a lei, o nosso Messias não vai abolir o sábado. O Messias é quando o judeu ele se aproxima de uma igreja hoje, o que ele vai ouvir? Não, as festas foram abolidas, não tem mais festas bíblicas. Não tem essa ideia de celebração das festas. As festas são sombras, já acabou. E aí o judeu tem que abrir mão das suas tradições para aceitar o Messias e fala, não dá, não posso. Usam o evangelho e dizem, não, Jesus purificou os alimentos, você não tem que guardar cachuruto mais, as leis alimentares. Que? Agora eu vou comer bacon? Não. Então, mudaram a sua fisionomia e principalmente mudaram o seu ensino. E hoje ensina-se o quê? Não, você tem que vir para a igreja, aceitar esse Jesus do jeito que ele está sendo apresentado para você, você vai deixar de ser judeu e agora você vai ser um cristão, para você ser salvo. Israel rejeitou, o seu povo, Israel rejeitou o Messias. Então, Israel agora não é mais povo de Deus. Então, é esse tipo de ensino que o judeu hoje ele recebe da maioria das igrejas. E aí ele não consegue o quê? Se aproximar, o Weigash, ele não consegue se aproximar da igreja cristã, ele não consegue se aproximar do seu próprio Messias, que nunca deixou de ser judeu, nunca deixou de praticar a Torá. Yeshua foi um praticante da Torá, e infelizmente por causa dessa roupagem greco-romana que colocaram nele, hoje o judeu ele não consegue se aproximar do seu povo. E aí nós, primeiramente, para que o judeu venha Weigash, para que o judeu venha se aproximar do Messias, a igreja também precisa de voltar-se, de se aproximar de Israel, porque a igreja, ela, durante esses 2000 anos de história, ela se distanciou do povo judeu, ela se distanciou das suas raízes bíblicas e judaicas. E a nossa fé é uma fé judaica. A Bíblia é um livro judaico, escrito por judeus, para judeus. E hoje, a igreja, ela perdeu essa aproximação. Ela se distanciou das suas origens, a verdade é essa. Então, antes de o Messias se revelar para o seu povo Israel, antes de o povo judeu aproximar da igreja hoje, a igreja também precisa se aproximar das suas raízes, que são judaicas. E aí, eu queria que a gente meditasse, porque o apóstolo Paulo ele vai usar essa expressão de aproximar. Hoje, quando você aceita a Jesus como Messias, quando você reconhece Yeshua como seu Messias, ninguém vai falar para você, parabéns, você foi aproximado ao povo judeu. Como assim? Eu aceitei Jesus. Sim, você foi aproximado ao povo judeu. Agora você é cidadão do céu, cidadão dos santos com os judeus. Ah, não sabia. Então, a igreja, ela perdeu esse tipo de ensinamento.
E Paulo vai ensinar isso aos Efésios, a igreja de Éfeso. Aí eu convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo 2, é um dos textos mais importantes para a gente desfazer de dentro da igreja esse sentimento de antissemita, de aversão ao judeu, de ódio ao povo de Israel. Eu costumo dizer que a teologia, quando a gente estuda Efésios capítulo 2, nós vamos combater um câncer que está dentro da igreja, que precisa ser arrancado, ser extirpado, ser tirado fora. É uma erva daninha que se alastrou dentro da teologia cristã normativa, que é o quê? A teologia da substituição, o supersessionismo. O que é isso? O que é a teologia da substituição ou supersessionismo? É a teologia, é o ensino que diz que a igreja gentílica, ela substituiu Israel nos planos de Deus. Ou seja, agora Deus não trata mais com Israel, agora Deus trata com a igreja, e a igreja são gentios. Então, se o judeu ele quiser aceitar Jesus, ele tem que fazer todo o processo como um gentio faz. Ele tem que abrir mão das suas tradições, dos seus costumes, da sua identidade para ser salvo. E é por isso que não existe hoje essa aproximação do povo judeu para com a igreja, por causa dessa teologia da substituição, que a igreja substitui Israel. E pelo contrário, Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer o contrário. Ele vai dizer, olha, o gentio que aceita Jesus, o Messias judeu, o que acontece com ele? Ele é aproximado ao povo de Israel. Vai gaste. Você é aproximado ao povo de Israel. Então, se a igreja entender isso aqui, vai haver uma reaproximação da igreja, que a igreja durante esses mais de 2000 anos, ela se distanciou das suas raízes judaicas. Por isso que para hoje é estranho para o cristão. Você fala, Yeshua, sou estranho, nossa, muito judaico. Por isso que festas bíblicas, não, isso aí já acabou. Leis alimentares, não, isso aí já foi abolido. Então, causa estranheza até para a igreja hoje, essas suas raízes judaicas. Então, a igreja, durante esse tempo, ela perdeu as suas raízes judaicas. Mas vamos lá, Efésios, capítulo 2. Eu vou ler todo o capítulo porque é simplesmente fantástico. Efésios, capítulo 2. E aí eu peço aos irmãos que acompanhem, eu estou usando a versão da Bíblia Judaica Completa, do Dr. David Stern, de saudosa memória, e aí os irmãos acompanhem na versão dos irmãos. Efésios capítulo 2 diz assim, Paulo dizendo aos gentios, olha só, vocês, a gente tem que atentar para os pronomes. Rabino Joseph Shula, rabino messiânico, judeu, crente em Jesus, ele fala, olha, para você entender, principalmente Paulo, você tem que atentar aos pronomes, porque senão você não vai entender o que Paulo está dizendo. Então, toda vez que Paulo diz vós, ele está falando gentios.
Toda vez que ele dizer nós, judeus. Então ele está dizendo aqui, vocês, gentios, como é que vocês estavam? Estavam mortos por causa de seus pecados e atos de desobediência. Olha só, andavam de acordo com o Lan-Hazé, de acordo com o mundo presente, e obedeciam ao líder dos poderes do ar, que ainda atua entre os desobedientes. Na verdade, todos nós, aí ele já inclui aqui, os judeus também. Versículo 3, na verdade, todos nós vivíamos desse jeito, ambos judeus e gentios, seguindo as paixões da velha natureza e obedecendo aos desejos da antiga natureza e dos pensamentos. Em nossa condição natural, estávamos destinados à ira de Deus, como todas as outras pessoas. Versículo 4, contudo, Deus é tão rico em misericórdia e nos ama com um amor tão intenso que, mesmo quando estávamos mortos por causa de nossos atos de desobediência, Ele nos trouxe a vida com o Messias. É por meio da graça que vocês foram libertados ou salvos. Isto é, Deus nos ressuscitou com o Messias Yeshua e nos fez sentar com Ele no céu. Versículo 7. Com o intuito de demonstrar nas eras futuras quão infinitamente rica é a sua graça, quão grande é a sua bondade para conosco, que estávamos unidos ao Messias Yeshua, porque vocês foram libertados pela graça, por meio da confiança, por meio da fé. E mesmo esta não é sua realização, mas um presente de Deus. Vocês, olha só, de novo, vocês, está falando dos gentios aqui, versículo 9, vocês não foram libertados por suas ações, portanto, não tem de se gloriar, porque somos feitos por Deus, criados em união com o Messias para a vida de boas ações, boas obras, já preparadas por Deus para serem realizadas por nós, todos, né? Aí o versículo 11 é o ponto-chave aqui para nós entendermos que quando um gentil ele aceita a Jesus, que é o Messias judeu, ele é aproximado ao povo de Israel. Olha o versículo 11. Por isso, lembrem-se de seu estado anterior. Vocês, gentios, por nascimento, chamados incircuncisão por aqueles que, por meio da operação da carne, são chamados de circuncisão. E aí ele vai dizer, versículo 12, naquele tempo, não tinha o Messias. Primeiro ponto aqui, Paulo está dizendo, um gentio, antes de aceitar Jesus como Messias, ele não tinha Messias, ele não pensava em Messias, ele não tinha ideia que ele precisava de um Messias para ter a salvação, para ter a libertação. Então, Paulo diz, naquele tempo vocês não tinham Messias. Primeiro ponto. Segundo, estavam alienados da vida nacional de Israel. Alguém tem outra versão aí? Como é que está na João Ferreira de Almeida? Naquele tempo estavam separados da comunidade. Olha só. Então, na João Ferreira de Almeida, diz que naquele tempo vocês estavam separados de quem? Separados da comunidade. Separados da comunidade de Israel. A minha está assim, 13, não? É o 12. É o 12. 12. Lembre-se de que, nesse tempo, vocês estavam sem Cristo, afastados da cidade de Israel. Olha só, afastados da cidade de Israel. Entramos para
Estranhos, né? Estranhos para as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus nesse mundo. Aí o 3 fala assim, mas agora em Jesus Cristo, vocês que estavam aqui foram trazidos para a terra. Isso aí. Ou seja, então no versículo 12, Paulo está dizendo que nós estávamos separados da cidade de Israel, da comunidade de Israel, como diz o David Stern aqui, estávamos alienados da vida nacional de Israel, ou seja, perfeito, olha só, excluídos da cidadania de Israel. Ou seja, eu não tinha nada a ver com Israel. E de fato era. Quando você estava lá sentado, lá almoçando na frente da televisão, que passava lá o Jornal da Tarde lá, e falava: guerra na Terra Santa, palestinos atacam os judeus atacam os palestinos. Aquilo fazia diferença para você? Nenhuma. Você estava totalmente alienado do povo de Israel. Você não sabia que o povo de Israel era povo de Deus. Você não tinha conexão nenhuma. Só que agora em Cristo, né, nós que estávamos separados, Paulo está falando, olha, você estava sem Messias, você estava separado do povo de Israel, e ele continua. Ele diz mais, olha só, eram estrangeiros ou estranhos às alianças que incorporavam a promessa de Deus. A gente não sabia de nada da aliança adâmica, da aliança noética, da aliança abraâmica, da aliança mosaica, da nova aliança, da aliança davídica. Nós não sabíamos nada das alianças de Deus. Conclui, estavam neste mundo sem esperança e sem Deus. Esse é o nosso retrato, irmãos. Sem Messias, sem Deus, sem esperança, sem conhecimento das promessas, sem conhecimento das alianças e separados da comunidade de Israel, excluídos da cidadania do povo judeu. E aí o que acontece? Versículo 13. Agora, ele está dizendo para os gentios, agora, porém, vocês, gentios, que estavam longe, foram aproximados. Aí sabe como é que é a interpretação cristã normativa? Vocês estavam longe de Deus e foram aproximados. Vocês estavam longe de Cristo e agora foram aproximados. Mas não faz sentido essa interpretação pelo próprio versículo. Agora, porém, vocês estavam longe e foram aproximados por meio do sangue do Messias. Eu fui aproximado do Messias pelo sangue do Messias. Não, você estava separado do povo de Israel. E agora, por meio de Cristo, do sangue de Cristo, você foi aproximado. Vai, gaste. Você foi aproximado. Trazidos para perto, graças ao sangue de Cristo. Trazidos para perto, graças ao sangue de Cristo. Para perto de quem? Para perto do povo de Deus. A gente estava separado do povo de Israel. Nós estávamos alienados, como é que diz a versão aí do Tiago? Excluídos da cidadania de Israel. Então, por que é importante hoje para a igreja entender isso? Porque hoje, quando você fala com um cristão normativo, com um cristão qualquer, ele diz para você na cara: eu não tenho nada a ver com o povo judeu. Nada. Meu negócio, como dizia meu pastor antigo, meu negócio é Abraão, meu negócio é Jesus e ponto. Eu não tenho nada com Moisés, eu não tenho nada com o povo judeu. Então ele não entendeu ainda, Efésios capítulo 2, que ele foi aproximado ao povo de Israel. E aí, pegar o versículo 13 e dizer: agora, porém, vocês que estavam longe foram aproximados pelo derramamento do sangue do Messias. Não, você estava longe de Deus, agora você foi aproximado para Deus, ponto. Isso aí não tem nada a ver com o povo judeu. Falei, não tem? Vamos ler o contexto? Quando você encontra
contradições ou conflitos no versículo, leia o próximo. Leia o acima, leia o abaixo, pega o que a gente chama de contexto. Olha só. Olha para você ver se não tem a ver com o povo de Israel. Olha a continuação. Versículo 14. Porque Ele mesmo é a nossa shalom, Ele é a nossa paz. De nós quem? Judeus e gentios. De nós, fez um só. Opa! Nós o quê? Dois povos. Fez um só. Dois povos. Aí, de dois povos, judeu e gentio, ele fez um povo só, não tem mais essa separação. Eu não tenho nada mais com o povo judeu. Não, pelo contrário, você foi incorporado neles. E você que tem que aproximar o povo judeu do seu Messias, mostrar para eles, olha, esse Messias que eu creio não é um Messias gentil, não é um Messias romano, é um Messias judeu, ele é seus. Eu já tomei posse do Messias que é seus. Tomem posse do Messias judaico, do Messias prometido para vocês. Olha só, porque Ele mesmo é a nossa paz, de nós fez um só, derrubando a Mehitzá, que nos dividia. O que é essa Mehitzá? Nas outras versões está aí, muro de separação, que nos dividia. Lá no templo de Jerusalém, quando você pega uma maquete do templo, você vai ver uma pequena muretinha que separava o pátio dos gentios. A arqueologia, hoje, ela encontrou, tem até hoje essa mureta, e nessa mureta está escrito lá, o aviso aos gentios. Aos gentios. No pátio, que é chamado Pátio dos Gentios, tem lá, tinha esse muro de separação, dizendo assim, se você ultrapassar esse limite, você pode morrer. Então havia, no tempo de Paulo, no templo em Jerusalém, essa mureta, esse muro de separação. O próprio gentil, ele não podia entrar no pátio chamado Pátio do Gentil, para você ter ideia da coisa, como que era na época de Paulo. E aí Paulo está dizendo que esse muro de separação ele foi quebrado. E depois da destruição do templo, esse muro realmente foi quebrado. E aí hoje tem a arqueologia, hoje essa mureta está no museu, agora eu não me recordo de qual museu que ela se encontra, mas está lá a mureta e com a escrita. Tem um arqueólogo nosso, brasileiro, o Dr. Rodrigo Silva, se você jogar depois no YouTube lá, muro de separação, Rodrigo Silva, ele vai te mostrar esse resto arqueológico desse muro de separação que existia. Então, Paulo está dizendo de algo que existia na época, dizendo, olha, essa mureta, esse muro de separação que separava o judeu e o gentil, ele foi quebrado em Cristo. Não tem mais essa separação. Judeu para lá, gentil para cá. Não existe isso mais. Paulo está dizendo. E aí no versículo 15, ele diz, olha, destruindo em seu corpo a inimizade gerada pela Torá, com seus mandamentos estabelecidos na forma de ordenanças. Ele o fez a fim de criar dos dois grupos uma nova humanidade em união consigo mesmo, e dessa forma trazer shalom, trazer paz. Versículo 16, e reconciliá-la com Deus em um único corpo ao ser executado na estaca como criminoso, matando desse modo essa inimizade em si mesmo. E aí ele conclui, também ao vir, e aí ele cita a promessa do profeta Isaías,
anunciou as boas novas de paz a vocês que estavam longe. Quem que estava longe? O gentio. Estava longe de Deus, estava longe de Cristo, estava longe do povo judeu. E de paz aos que estavam perto. Então ele anunciou paz para os que estavam longe, os gentios, e paz aos que estavam perto, que eram os judeus. Versículo 18. Notícias de que, por seu intermédio, todos nós temos acesso em um Espírito ao Pai. E aí, fecha-se com chave de ouro. Versículo 19. Olha só, e aqui a gente destrói essa teologia da substituição. Portanto, vocês, olha os pronomes aí, vós, gentios, não são mais estrangeiros ou estranhos, nem forasteiros. Ao contrário, são concidadãos do povo de Deus. O que é ser concidadão? Português básico. Concidadão. Concidadão significa cidadão com. Quem que já é cidadão do reino? Povo de Israel. E eu agora sou concidadão, cidadão com eles. E não no lugar deles, como a teologia da substituição prega. Ah, não, agora nós somos o veros Israel, o verdadeiro Israel, como dizia Justino, o pai da Igreja Católica, já nos primórdios ali da fé cristã. Justino que inventou esse termo. Veros Israel, a igreja é o verdadeiro Israel. E ali começou a desenvolver a teologia da substituição. Então, olha só, como cidadão, Paulo não tira o judeu, não exclui o judeu, fala, ó, você é cidadão com eles. Cidadão do povo de Deus. E membros da família de Deus. Vocês têm edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual a pedra principal é Yeshua, o próprio Messias. Em união com ele, toda a construção é sustentada e está crescendo para se transformar em um templo santo em união com o Senhor. Sim, em união com ele, vocês têm sido edificados em conjunto para se tornarem um local de habitação espiritual para Deus. Então, meus irmãos, nós não substituímos Israel. A igreja não substitui Israel. A igreja é concidadã com o povo de Deus. Ela é cidadã do reino de Deus com os judeus. Eu queria que você tomasse nota também, ainda em Efésios, capítulo 3, só para confirmar o que nós estamos dizendo, anote aí Efésios 3:6. Olha o que Paulo diz em Efésios 3:6. Ele, continuando ainda esse raciocínio, ele vai dizer que em união com o Messias e por meio das boas novas, os gentios fossem feitos herdeiros, membros do corpo e participantes com os judeus nas promessas divinas. Então a gente é participante com os judeus, não no lugar dos judeus. Então hoje, quando eu observo a cachiruta, as leis alimentares, o que eu estou fazendo? Eu estou me aproximando do judeu. Você acha que o judeu tem algum problema de ir lá em casa comer? Ele vai saber que chegar lá em casa, não, é tranquilo, não vai ter porquinho para ir lá. O judeu vai chegar na minha casa na sexta-feira à noite, ele vai ver lá as duas velas do Shabbat, a halá, o suco de uva. Ele vai falar.
Com isso, eu estou mostrando para ele o quê? Eu fui aproximado ao seu povo. As promessas que foram feitas a vocês, eu tomo posse para mim também. Eu sou concidadão com vocês, das alianças, das promessas que Deus fez com vocês. Então, a igreja também precisa de vaigache. A igreja também precisa de se aproximar de novo ao povo judeu. Quando eu celebro as festas bíblicas, eu estou mostrando que eu fui aproximado ao povo de Israel. Por exemplo, a Páscoa. O judeu celebra o quê? A saída dele do Egito, a libertação dele do Egito. E eu celebro a minha saída do mundo, cheio de pecado, da minha libertação do mundo, das trevas, para Cristo. Cristo é o meu cordeiro pascal. Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele tirou o meu pecado. Por isso eu celebro Páscoa. Então eu vou celebrar as festas bíblicas como eles, mas a minha festa bíblica ela ainda vai ser muito mais completa, porque eu já celebro ela na perspectiva do Messias, tendo o Messias como uma peça central nas festas. Como é que eu celebro Shavuot? Shavuot, Pentecostes. O judeu celebra o quê? O recebimento da Torá. Eu celebro o recebimento da Torá, mas eu celebro algo a mais, que foi o quê? O derramamento do Espírito em Pentecostes. Pelo poder do Espírito Santo, é o Espírito que me capacita a viver de acordo com a lei. Por mim mesmo, não consigo. Mas é o Espírito Santo, eu cheio do Espírito, eu consigo viver de acordo com a Torá, e não a Torá qualquer, mas a Torá do Messias. Então, para mim, as festas bíblicas têm uma roupagem totalmente diferente e mais completa, porque eu coloco o Messias como centro das festas bíblicas. E não o contrário, eu não jogo fora isso, porque agora eu não estou alienado da vida de Israel. Pelo contrário, eu fui aproximado, vaigache, eu fui aproximado. E agora, para a gente concluir, vamos para Romanos. Romanos capítulo 9. Quando a igreja entender Romanos 9, 10 e 11, ela vai jogar fora essa teologia da substituição, o supersessionismo, que é pensar que ela está no lugar de Israel. E é interessante, por que Paulo escreve isso para a igreja de Roma? Por quê? Porque já entre os romanos, a igreja em Roma já tinha esse sentimento. Que sentimento? De Deus rejeitou Israel. E aí Paulo escreve Romanos 9, 10 e 11 para o quê? Para tirar esse sentimento da igreja de Roma. Tira isso do coração de vocês. Deus não rejeitou o seu povo. Por que eles pensaram isso? O templo foi destruído no ano 70. Israel foi expulso da Terra Santa. Destruíram o templo, expulsou o povo judeu da terra deles. O que o gentil? A igreja começou a ter mais gentil do que judeu. O que o gentil começou a pensar? Eles mataram o Messias, Deus rejeitou eles. Então começou-se essa ideia já na época de Paulo. Deus rejeitou esse povo, porque destruiu o templo, expulsou eles da terra, e aí começou a existir esse sentimento de rejeição. Deus realmente rejeitou eles. E aí Paulo escreve Romanos 9, 10 e 11 para refutar esse pensamento, para extirpar esse pensamento do seio da igreja. Falou, jamais vocês pensem isso. E aí ele começa, Romanos capítulo 9, ele lembra a igreja de Roma,
Porque a sede da igreja depois passou a ser onde? Roma. E aí ele escreve justamente para a igreja de Roma, falando: olha, Deus não rejeitou o povo dele, não. Cuidado, hein? Se vocês começarem com essa jactância, com essa soberba, esse orgulho, cuidado. Paulo alerta aí da igreja. E esse orgulho fez com que a igreja chegasse onde está hoje, totalmente distante da sua identidade judaica. A igreja perdeu praticamente toda a identidade judaica. E aí Paulo começa, Romanos 9. Digo a verdade, como alguém que pertence ao Messias. Não minto. E também minha consciência dá testemunho, governada pelo Espírito Santo. E aí ele diz: minha tristeza é tão grande, Paulo escrevendo, e a dor em meu coração tão constante, que eu desejaria pôr-me sob maldição de Deus e ser separado do Messias, se isso pudesse ajudar meus irmãos, minha carne e meu sangue. Então Paulo falou como Moisés, que ele queria ser como Moisés. Se eu pudesse perder a minha salvação para a salvação do meu povo, eu faria isso. Assim como Moisés fez, né? Deus, se você não perdoar o povo de Israel aí por esse pecado de bezerro de ouro, risca o meu nome do livro da vida. Risca, me risca. Mas perdoa o seu povo. Esse mesmo sentimento que havia em Moisés, havia em Paulo. Paulo, ao ponto de falar: eu preferiria perder a minha salvação para que Israel fosse salvo. Pergunta se a igreja tem esse sentimento. De jeito nenhum. Não tem esse amor por Israel como Paulo tinha. E o que Paulo disse? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo amou Israel, você acha? Ele morreu por eles. Então a igreja hoje não tem o mesmo sentimento que Cristo teve, não teve o mesmo sentimento que Paulo teve, esse amor por Israel. Eu não digo toda. Eu não posso generalizar, porque hoje existem muitos cristãos que amam Israel, vão lá na Terra Santa e tal, amam o povo judeu. E está certíssimo. Mas vamos lá. Marque, anote aí o versículo 4 e versículo 5. É simplesmente fantástico. Eu já trouxe um ensino aí sobre Romanos 9, 4 e 5, que é simplesmente fantástico. Olha o que diz. O povo de Israel, aí ele está dizendo, o povo de Israel, o que acontece? O que tem o povo de Israel? Eles foram feitos filhos de Deus. Então, eles são filhos de Deus. Primeiro ponto. Segundo, a Shekhinah esteve com eles. O que é Shekhinah? Shekhinah é traduzido como glória, né? Shekhinah, em hebraico, é a manifestação visível do Deus invisível. O único povo que Deus se manifestou de forma visível foi o povo de Israel. Ia lá no deserto, via aquela coluna de nuvem. O que era aquilo? Aquilo era Shekhinah, era Deus no meio deles. À noite, uma tocha, uma coluna de fogo. O que era aquilo? A Shekhinah, é a presença visível do Deus invisível. Deus se manifestando de forma visível. Nenhum outro povo. Os incas, astecas tiveram a Shekhinah lá, os maias. Qualquer outro povo teve a presença visível assim, de Deus no meio do povo? Não teve. Então só eles. E aí Paulo continua. As alianças lhes pertencem. A nova aliança é com o povo de Israel, gente. A nova aliança não é com o gentio, não. O povo assusta quando eu falo isso. Mas é verdade, a nova aliança não é com o gentio, não. Hein? Aonde que está o termo nova aliança? Jeremias 31, 33.
Jeremias 31, 31 a 33, lá. Eis que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Tem lá a casa dos gentios, não? É a casa de Israel e a casa de Judá. A nova aliança é deles. Como é que eu entro? Eu entro na rabeira. Eu entro graças ao Messias, como diz Paulo lá, junto com eles. As alianças pertencem a eles. Então, eles são povo de Deus, são filhos de Deus. A eles foram manifestada a glória, as alianças pertencem a eles. Mais do que, da mesma forma, a outorga da Torá, a lei é deles. A Torá foi dada a eles. Não teve nenhum povo em que Deus revelou para eles a Torá. Foi só o povo de Israel. Foi dada a eles. A adoração no templo, a forma como adoraram de forma correta. A quem que Deus ensinou? Eu quero ser adorado assim. Só o povo de Deus. Os outros adoram do jeito que acham que tem que adorar. Então, você quer aprender a adoração, você tem que aprender com eles. Como é que Deus quer ser adorado? Não é adorado do jeito que eu quero. Vamos lá. E as promessas. As promessas da Bíblia foram dadas a quem? Ao povo judeu. Eu sou co-participante. Lembra? Com os judeus das promessas. Eu sou participante com eles. Não no lugar deles, como diz a teologia da substituição. E aí diz, deles são os patriarcas. Lembra que nós estamos estudando aí os patriarcas? Os pais da fé? Deles são os patriarcas. E deles, no que respeita à ascendência física, procedeu o Messias. Deles é o Messias. Foi prometido para eles. Deus não prometeu ao Brasil, olha, vai vir o Messias daqui 2000 anos. Não. Prometeu para o povo judeu. A promessa de Messias foi dada só a eles. E eu entro onde? Eu entro de carona. Através de Cristo. Porque foi dado a eles. Então, ele conclui, o Messias que está acima de todos, louvado seja Adonai para todos sempre, amém. Então, Paulo está dizendo, tudo que vocês, gentios, vocês receberam graças aos judeus. Paulo já inicia Romanos 9 assim. São privilegiados, gente. São os privilégios deles. Foi dado a eles. Aí, Paulo vai explicar como que eu e você entramos. Como é que o gentio entrou? Aí, ele pega uma profecia de Oséias, ainda em Romanos 9, versículo 25 e 26, diz assim, como ele diz em Oséias, a quem não era meu povo, chamarei meu povo. Aí, ó, a profecia do gentio aí. A quem não era amada, chamarei amada. E no mesmo lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Então, Paulo está pegando a profecia de Oséias e falando que Deus chamaria no futuro um povo que não era povo dele, que são os gentios. Aí, olha só o versículo 26. De novo, no mesmo lugar em que foi dito, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Aí tem gente que pega isso aqui e fala do povo de Israel. Não, o contexto é claro. Está falando que o gentio, ele não era. Vocês não são povo de Deus. Até hoje, quando você pega aí um rabino ortodoxo na internet, ele fala, gentio, povo de Deus não. Se quiser entrar, ele tem que no mínimo ser Binei Noa, observar as 7 leis de Noé para ele entrar ali na rabeira.
Só que a profecia diz: eles serão chamados o Filho do Deus vivo. E aí, irmãos, para refutar essa ideia, porque a gente você pode fazer o teste. Você pode perguntar para um cristão hoje: Deus rejeitou o povo de Israel? Pode sim. Eles negaram a Cristo e Cristo negou eles agora. Olha Romanos 11:1. Paulo aqui, trabalhando de retórica, ele pergunta, ele mesmo responde. Trabalhando com a retórica. Romanos 11:1, ele diz: nesse caso, digo, Deus não repudiou o seu povo? Deus não rejeitou o seu povo? Ele pergunta. E aí ele responde: de jeito nenhum. E aí ele diz: porque eu mesmo sou filho de Israel, Paulo está dizendo, da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Versículo 2: Deus não rejeitou o seu povo, Deus não repudiou o seu povo, a qual escolheu de antemão. Ou vocês não sabem o que o Taná, a escritura, diz a respeito de Eliarro, de Elias? Ele clamou a Deus contra Israel. Adonai, eles mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Sou o único que ficou. E agora querem me matar. No entanto, qual foi a resposta de Deus para ele? Mantive para mim mesmo 7.000 homens que não se ajoelharam diante de Baal. Então, Paulo começa em Romanos 11 dizendo: Deus não rejeitou o seu povo. Ah, mas eles tropeçaram, eles negaram o Messias. Aí o Romanos 11:11, anote aí. Nesse caso, digo, será que eles tropeçaram, resultando daí uma queda permanente? Eles tropeçaram, eles caíram, eles falharam. Paulo responde: de maneira nenhuma. Ao contrário, é por meio desse tropeço que a libertação chegou aos gentios. E aí, Paulo diz: para provocar-lhes ciúme. Você já ouviu alguma pregação com esse tema? A igreja precisa causar ciúmes em Israel. Você não vê esse tipo de ensino hoje na igreja gentílica. Irmãos, nós temos que causar ciúmes em Israel. E aí eu pergunto: como que a gente causa ciúmes em Israel? Exemplo, nós estamos em dezembro. Eu causo ciúme em Israel montando uma árvore de Natal aqui dentro da comunidade? Eu vou causar ciúme em Israel? Não. Essa festa é sua mesmo. É uma festa cristã. É uma festa pagã. Mas se eu coloco acesa aqui uma Hanukkah e celebro Hanukkah, o que o judeu vai falar comigo? Para com isso, rapaz. Você é gentil. Você não sabe nem onde passou Israel. O que você está fazendo aí? Celebrando Hanukkah. Você está achando que você é quem? Para de bobeira, rapaz. Você é goi. Você é gentil. Isso é o quê? Ciúme. A igreja cultuando a Deus no domingo vai causar ciúme em Israel? Os cristãos guardam o domingo, assim como os muçulmanos guardam a sexta-feira. Nós temos o Shabat, nós temos o sábado. E aí você pega a igreja adorando a Deus no Shabat.
que isso vai provocar no judeu? Que isso? O Shabat não é para vocês, não. Pergunte qualquer rabino ortodoxo aí da internet. Judeu guarda Shabat, vai falar, gentil guarda Shabat? Gentil não guarda Shabat. O Shabat é para Israel. O Shabat é para o povo judeu. Gentil não tem que guardar Shabat, eles falam. E aí, quando eu estou guardando Shabat, o que eu causo neles? Ciúme. Ciúme. Quando eu guardo as leis alimentares, quando eu guardo o Shabat, quando eu celebro as festas bíblicas, quando eu estudo com vocês aqui, todo Shabat, todo sábado, a porção, para que você está estudando aí? Ah, eu estou estudando a Paraxá. O quê? Paraxá não. Paraxá se estuda na sinagoga. Você não é uma sinagoga. Por que você está estudando a Paraxá? Eu estou causando nele o quê? Ciúme. Qual que é a função da igreja gentílica? Olha aí em Romanos 11. O tropeço de Israel para não receber o Messias fez com que a salvação chegasse a nós, chegasse aos gentios. Para quê? Para provocar-lhes ciúmes. Para provocar ciúmes. Se quiser anotar aí, de onde que Paulo se inspirou para falar isso? Deuteronômio 32, 21. Deus diz que levantaria um povo para provocar a Israel ciúmes. 32, 21. Então, Romanos 11, 11 fala, o gentio, ele chegou à salvação para provocar ciúmes a Israel. Então, qual que é a função da igreja hoje? Causar ciúme em Israel. Mas é causar ciúme da forma correta, não é usar talite, não é construir um templo de Salomão em São Paulo, que você vai causar ciúmes em Israel, não. Ou um bando de candango lá vestido de sacerdote, isso aí não vai causar ciúme em Israel, mas Israel fica irado de criar uma réplica do templo aqui no Brasil. Uma ala debochou, outra ala ficou irada, porque é como se fosse uma blasfêmia, como se estivesse zombando do povo de Israel, da destruição do templo deles. Por quê? Porque eles sabem que o próximo templo, quem vai trazer na concepção judaica é o Messias. Não é de Macedo, é o Messias. Então nós temos que causar ciúmes em Israel, e hoje eu não vejo a igreja preocupada em causar ciúmes em Israel. E é bíblico, Romanos 11, 11. Eu devo provocar ciúmes em Israel. E como que eu provoco ciúmes? Da forma como a gente disse aqui. Nos aproximando do povo de Israel. Versículo 12. Além disso, se o tropeção deles enriquece o mundo, olha só, isto é, se a colocação temporária de Israel em uma condição menos favorável que a dos gentios lhe traz riquezas, quão maiores riquezas lhe trará Israel em sua plenitude? Tem alguma outra versão aí? Versículo 12. Pode? E se sua decadência tornou riqueza para os pagãos, o que não será a total participação de Israel na salvação? O que Paulo está ensinando aqui para a igreja de Roma? Se eles tropeçando, que é o quê? Se eles como nação não aceitaram a Jesus como Messias de imediato, trouxe o quê? Salvação para os gentios?
O que vocês acham que vão acontecer quando Israel se voltar para o Messias? Aí Paulo diz aqui, ó, aí é a plenitude. Aí Paulo diz que aí é a ressurreição dentre os mortos. E aí Paulo de novo vai falar do ciúme, ó. Entretanto, versículo 13, aos gentios dentre vocês digo isso, pelo fato de eu mesmo ser um emissário, um apóstolo aos gentios. Eu torno conhecida a importância do meu trabalho. Como? Na esperança de poder, de alguma forma, provocar ciúme em algumas pessoas do meu povo e salvar algumas delas. Ele diz, porque se o fato de terem rejeitado Yeshua significa a reconciliação do mundo, o que significará quando o aceitarem? Será a vida dentre os mortos. E de fato, será a ressurreição dos mortos. E aí, Paulo alerta. Se a ralá oferecida como primeiros frutos é santa, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, também o são ramos. Aí, versículo 17. Entretanto, se alguns ramos foram quebrados, e você, uma oliveira brava, foi enxertado entre eles, versículo 17 é muito importante. O que Paulo está dizendo? O gentil, ele foi enxertado entre eles, não no lugar deles, porque foram alguns ramos arrancados, não toda a oliveira. Oh, sério? Foi enxertada no lugar dele. Mas aí, é para dificultar mesmo o entendimento. Mas aí, você tem que pegar o contexto. Qual que é o contexto aí? Alguns ramos foram quebrados e você foi colocado no lugar de quem? Do ramo quebrado. Não da oliveira toda, mas do galho. Não quebrou um galho? Esse aqui não aceitou Jesus como Messias, não. Ele teve a oportunidade, mas não aceitou. Quebra ele. Ah, tem um gentil aqui que aceitou. Pega ele e coloca ele no lugar. Então é nesse sentido. E aí, ele diz, alguns ramos foram quebrados e você, uma oliveira brava, foi enxertada entre eles. E se tornou, olha só, co-participante da rica raiz da oliveira. Como é que está aí nas suas? O término, depois que disse que você foi colocado no lugar deles. Ele foi enxertado no lugar dele e agora ele vai aceito da raiz. Ah. Não, se ele vai ter, também expressa os nomes. Se você se orgulha, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Olha só, Paulo está pregando justamente contra o quê? Contra o orgulho dos gentios. Hoje o que você vai ver é o gentio orgulhoso. Fala, eles negaram a Cristo, agora se eles quiserem salvação, que eles aceitem a Cristo como eu aceitei. É assim. E essa fala que eu estou dizendo não é de um cristão qualquer, de um membro, é de um pastor. Eu vi isso de um pastor. Mas o pessoal cisma em generalizar. Entendeu? Cisma em generalizar tudo. Você cai no erro. Sempre tem. Sempre tem o remanescente. Sempre tem. Então, olha só. Então, não se glorie. Então, não ensoberbeça, dependendo da versão. Como se fosse melhor que os ramos. Hoje a igreja, repito, se sente melhor que o povo de Israel. Eles rejeitaram o Messias. Paulo está dizendo, não se glorie. Contudo, olha só,
Se você se gloriar, contudo, se o fizer, lembre-se de que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que o mantém. Então você dirá: os ramos foram partidos para que eu pudesse ser enxertado. E aí Paulo responde: é verdade. Mas o que isso quer dizer? Eles foram partidos por lhes faltar fé, confiança. Entretanto, você manterá seu lugar apenas por causa da fé. Portanto, não seja arrogante. Ao contrário, tema bastante, pois se Deus não poupou Israel, que é os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, contemplem bastante a bondade de Deus e sua severidade. Por um lado, severidade para com os que caíram, mas por outro lado, bondade para com você, gentil, desde que permaneça na bondade dele. Aí aqui, meu filho, aqui dá uma outra pregação. Como permanecer na bondade de Deus? Fui enxertado, e agora? Como é que eu permaneço? Aqui daria um outro estudo. De outra forma, você também será cortado. Ou seja, o gentil, ele foi enxertado no lugar do galho quebrado. E agora, como é que ele permanece ali? Tem uma forma de permanecer ali. Uma das formas é manter a fé em Yeshua. Mas não só isso. Nós sabemos, né, qual que é a perseverança dos santos, como está em Apocalipse. Eis a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos e a fé em Yeshua. É os dois. Então, pode ser que muito gentil vai ser quebrado, tirado de volta, porque ele não conseguiu permanecer na bondade. Ele não entendeu o que Paulo diz também lá em Efésios 2, Efésios 2:10, Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos. Ok, foi pela graça que você foi enxertado. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E o versículo 10, vocês foram feituras de Deus para andar em boas obras. E o que é boas obras? É guardar os mandamentos agora. Cristo não aboliu. Ele trouxe o pleno significado e a gente tem que andar nisso. Para quê? Para a gente permanecer enxertado como povo de Deus. Mas vamos lá, para a gente concluir agora. Então, versículo 12, né? Versículo 22, portanto, contemple bastante a bondade de Deus e a sua severidade. Por um lado, severidade para os que caíram, mas por outro lado, bondade para com vocês, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Então, Paulo diz aqui muito claro, gentil também será cortado. E como é que eu sei disso? Mateus 7, 21 a 23. Muitos naqueles dias me dirão: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu falei outras línguas, em teu nome eu curei enfermos. E Yeshua vai dizer na cara: não te conheço, aparta-te de mim para o fogo eterno. Praticantes da iniquidade. E o que é iniquidade? A anomia no grego. Anomia vem de anomos, né? Sem lei. Banalizaram, ensinaram errado, que a lei foi abolida, que não presta mais. E aí vão ser cortados. E o texto ali é muito claro, muitos. Como diz o Tiago, sempre tem um remanescente. Mas a maioria vai ser a igreja gentil, que eu acho que nunca ouviu essa mensagem. Mas a maioria dos gentios vão ser quebrados de novo. Foi enxertado por causa da fé em Yeshua e vai ser quebrado no final. Falou o quê? Você não produziu frutos dignos de arrependimento, não. Você vai ser cortado de novo, vai ser quebrado. Vai ser cortado também. Versículo 23. Além disso, os outros, se não persistirem, aí falando
para os judeus, na falta de confiança, serão enxertados, porque Deus é capaz de enxertá-los de volta. Versículo 24. Pois se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza, enxertado de forma contrária à natureza em uma oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais na sua própria oliveira? E aqui, irmãos, é o ponto máximo de Romanos 11. O que a igreja gentílica não entende? Romanos 11, 25. Eles falam, judeu é raça ruim que matou Jesus. Ponto. Não. Por quê? Porque não entendem Romanos 11, 25. Irmãos, Paulo está dizendo, quero que vocês entendam essa verdade. Antes oculta, mas agora revelada. Para quê? Para que não se considerem mais do que são. Essa insensibilidade, em certo grau, sobreveio a Israel até que o mundo dos gentios alcance a plenitude. Como é que temos aí em outra versão? Porque não quero irmãos que perceberam, para que não vejo mais o poder. Em conhecimento veio parte sobre Israel, até que o poder. Olha só, o que Paulo está dizendo? Quem que endureceu Israel? O próprio Deus. Deus endureceu em parte a Israel para quê? Para que a salvação chegasse aos gentios. Isso aqui faz parte do plano de Deus. Por que Israel já não aceitou de cara o Messias quando ele veio na sua primeira vinda? Propósito de Deus. Plano de salvação de Deus para toda a humanidade. É plano de Deus. Romanos 11, 25. Paulo está dizendo, irmãos, eu quero revelar a vocês um segredo para que vocês não se achem mais do que são. Deus é que endureceu o Israel para que eles não aceitassem o Messias agora. Para quê? Para que a salvação chegasse até vocês, gentios. É esse o propósito. Israel não rejeitou porque queria também. Não, foi propósito de Deus. Deus permitiu que o endurecimento viesse em parte. Ele mesmo provocou isso neles. E Paulo vai explicar melhor ainda em Romanos 10, que ele vai fazer. Por que causou isso neles? Porque eles confiam tanto na Torá, eles confiam tanto no fazer, que eles ignoraram a forma como que Deus criou para tornar as pessoas justas, que é pela fé em Yeshua. Então, a maioria das pessoas não entendem isso. Que a rejeição por parte de Israel foi provocada pelo próprio Deus. Então, Romanos 11, 25, Paulo revelou um segredo. Essa insensibilidade, essa dureza, esse endurecimento, em parte sobreveio Israel, até que o mundo dos gentios alcance a plenitude. Isso aí. Isso aí. Esse endurecimento é porque os judeus, eles estão confiando na sua própria justiça. É o que Paulo coloca ali em Romanos 10. Eles acham que o simples fato de fazer já garante a salvação. Ou seja, você gentia, você não faz por merecer a salvação. Eu faço. Entra naquela mesma ideia que Jesus contou lá da parábola do publicano e do pecador. O fariseu, né? Do fariseu e do publicano, os dois orando a Deus. O fariseu estava lá orando e falando para Deus, Deus, eu não sou como esse publicano que não guarda a sua Torá. Ele confiava na sua própria justiça. E o publicano, o que ele estava fazendo? Batendo no peito, falando, Deus, eu não mereço a salvação. Por favor, me perdoa. Eu não mereço ser salvo, mas pela sua graça,
E aí Cristo conta essa historinha para mostrar para eles quem Deus ouviu. Aquele que confiava na sua própria justiça ou naquele que acreditava na graça de Deus. Então, é nesse sentido que Paulo vai nesse mesmo viés, principalmente aqui em Romanos capítulo 10. O que Paulo está dizendo aqui, que tudo isso que está acontecendo, Deus já sabia de antemão. Na sua presciência, Deus já sabia que o Messias ia vir, que ele ia ser rejeitado pelos seus, que os gentios iam aceitá-lo primeiro, mas que depois Israel iria voltar para ele. Ou seja, Paulo está revelando aqui algo que estava oculto. E agora ele está revelando, olha, tudo isso aconteceu aí, tudo isso aí está dentro do plano de Deus. Deus não foi surpreendido em nada. Em nada. Então é mais nesse sentido. Porque é o que eu sempre digo aqui, salvação é um mistério. Vai ter gente dentro da igreja católica que vai ser salva. Vai ter gente dentro do espiritismo que vai ser salva. Vai ter gente dentro, e tem gente dentro do judaísmo ortodoxo que vai ser salvo. Por quê? Eles foram ensinados assim, eles vivem cegamente acreditando naquilo, não por culpa deles. Então, Deus vai alcançar essas pessoas. A salvação é um mistério, e a gente não pode limitar o agir de Deus, de jeito nenhum. Tem uns bons, então, né? Podem dizer assim, é justo, porque o cara vai ser condenado, não só porque ele endureceu o coração dele, não, mas Não. é que ele é uma pessoa boa, só que ele está... Confia na sua própria justiça. Então, aí ele está com o coração dele, né? Na própria força dele. Ele está se achando melhor. Mas deve ter também, como eu estou falando, o cara que está lá, só por ele ter aprendido daquela maneira, então, não é total a intenção do coração dele ser assim, porque ele foi ensinado. Daquela maneira. Porque se você olhar, são muitas gerações de endurecidas. São. Vai ser uma última geração aí Que vai aceitar. Porque eles vão morrer. Sem. Não, o que eu defendo é isso. A salvação é um mistério e, por mais que hoje eles não reconheçam Jesus como Messias, muitos daqueles que estão ali vão ser salvos. Vão ser alcançados. Tanto o judeu quanto o gentio. Então, Paulo está explicando isso. E só para a gente finalizar, eu vou pegar só um texto aqui que ele é mal interpretado, que é João capítulo 1. Os cristãos, os gentios, gostam muito de dizer, ele veio para os seus e os seus não receberam. Né? É o que você mais escuta. Mas vamos ler o texto com atenção, que a gente não lê com atenção, e aí João capítulo 1, versículo 9. Porque o que você mais vai ouvir, né, falando-se sobre os judeus ele veio para os seus e os seus não receberam. Ponto. Né? Por isso que eles estão lá do jeito que estão. Mas vamos ler com atenção o contexto. Olha o versículo 9. João escreve: esta era a luz verdadeira, que ilumina todos os homens que entram no mundo. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele. Entretanto, o mundo não o conheceu.
Olha só, João primeiro aborda uma visão macro. Cristo veio para o mundo. E o macro. Depois que ele vem para uma visão micro. E aí ele diz, ele veio para a sua terra natal, ou seja, ele veio para os seus, mas o seu povo também não o recebeu. Então, não foi só os judeus que não o receberam quando ele veio para os seus. Ele veio para o mundo. Por exemplo, na própria terra de Israel, lá tinha romano, lá tinha outros povos. Por exemplo, hoje o mundo então reconhece Jesus como Messias? Em sua maioria, não. Igual o que João está dizendo aqui, ele veio para a sua terra natal, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos quanto receberam, aos que depositaram sua fé, sua confiança na sua pessoa e no poder dele, ele lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Seja ele judeu, seja ele gentil. Então eu sempre foco nisso. Olha, o mundo também não recebeu ele. Todo cristão que vem com essa frase antissemita para mim, mas ele veio para os seus não receberam. Ele também veio para o mundo, mas o mundo também não recebeu. Tem esse argumento também. Justamente. Os apóstolos eram o quê? Judeus. Quem que era a multidão que seguia ele? Judeus. Quem que foram os primeiros discípulos que aceitaram a fé? Judeus. As duas primeiras pregações de Pedro lá, a primeira 3.000, a outra 5.000. Aquilo lá era quem? Judeus. Então, o que o Tiago disse, não pode generalizar. Toda generalização, ela tem um problema, porque sempre tem a regra de exceção, sempre tem a exceção, sempre tem o remanescente. Então, irmãos, Parashá Vaigash, aproximar. Então, a igreja hoje, ela precisa se aproximar das suas raízes judaicas, para quê? Para provocar, para causar ciúmes em Israel. E aí, quando os judeus se aproximarem, eles vão reconhecer Yeshua como Messias, e aí haverá a restauração de todas as coisas. Por quê? Porque o povo não disser Baruch haba Shem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Então, essa é a nossa missão. Causar ciúmes em Israel. Amém? Então, esse é mais um estudo da Parashá. Eu aguardo os irmãos no próximo estudo da Parashá, para nós continuarmos aprendendo aí sobre aquilo que Paulo disse, né? Que esses textos estão escritos como um aviso, como uma advertência para nós que vivemos nos últimos dias. Amém? Então, Shabbat Shalom a todos os irmãos e até o próximo estudo, permitindo o eterno.